Hoje a gente volta para um capítulo gigante da nossa televisão nos anos 90 e 2000. Domingo era muito mais que dia da semana. Era disputa de audiência, pauta de família no almoço e termômetro do que o país queria ver. De um lado, o apresentador que representava a tradição, o estúdio bem produzido e quadros que viravam assunto por dias. Do outro, o apresentador que incorporava a rua, a ousadia e o choque imediato, formatos pensados para viralizar no boca a boca da época. Essa não foi só uma rixa de egos, foi uma batalha institucional entre emissoras, um duelo de estratégias comerciais e um laboratório de formatos que definiu o entretenimento popular por décadas. A cada domingo, produtores, anunciantes e celebridades jogavam suas cartas, cada quadro era uma jogada pensada para ganhar audiência, faturamento e conversa na mesa do almoço. Hoje a gente não vai só revisitar quadros famosos, vamos entender por que cada quadro funcionava, como cada apresentador influenciava a carreira de artista e mercado publicitário, e quais histórias dos bastidores pouca gente lembra. Prepare-se para curiosidades, polêmicas, vitórias e lições que a TV deixou pra gente. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Fausto Silva fez do domingo um ritual. Ele não era só apresentador, era um maestro que comandava emoções, suspense, riso, lágrima e aplauso, tudo em blocos bem medidos. A estrutura do Domingão a permitia equilibrar entrevistas, apresentações musicais e competições, sempre com uma produção de alto nível que dava legitimidade ao espetáculo. Faustão tinha poder de agenda. Ele podia transformar um artista em notícia com um simples segmento. Sua voz acelerada, frases de efeito e jeito de provocar eram parte do show e funcionavam como alicate para manter quem mudasse de canal colado no sofá. Na piscina. Então vamos ligar, como é que é? Aperta o número 1, liga. E aperta o... Puta vida! Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí, meu? E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá. Aperta essa merda aí que tá pegando fogo, pô! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas... O arquivo confidencial era aquele momento em que a celebridade saía do estúdio diferente, porque o programa literalmente revirava a vida dela. A plateia prendia o fôlego, a família chorava, as manchetes nasciam ali. Curiosidade: muitas assessorias tentavam controlar o material, mas o poder do quadro vinha justamente dessa surpresa total, e era raro um bloco passar sem gerar repercussão nas revistas e nos telejornais. Para o convidado, aparecer ali significava virar assunto da semana inteira. A dança dos famosos virou fenômeno. Atores, cantores e apresentadores suando no estúdio para aprender passos e conquistar o público. Era entretenimento puro, mas também vitrine profissional, a participação podia relançar uma carreira. Curiosidade: a preparação era intensa e, muitas vezes, a produção do Faustão tinha influência direta na escolha de elenco de novelas depois do quadro. No fim, aquele olhar de superação virava a narrativa que prendia a audiência por semanas. A cerimônia do Melhores do Ano transformava o Domingão num grande tapete vermelho, glória, polêmica e inevitável discussão sobre quem merecia ou não o prêmio.
Era um evento que a emissora e o público esperavam, com discursos, celebridades e aquela tensão teatral do anúncio final. Curiosidade: bastidores sempre falavam em negociação, quem apareceria, quem teria discurso pronto, e isso alimentava a curiosidade extra do telespectador. Faustão sabia que o espetáculo ao vivo valia ouro, números musicais, participações internacionais e momentos que faziam o domingo virar festival. Era o tipo de atração que justificava o investimento pesado em produção e dava ao programa um ar de evento. Curiosidade: algumas atrações traziam cadeias de mídia cobrindo a performance por dias, porque o falso exclusivo ali virava notícia. O Domingão também abrigava blocos de humor que equilibravam a emoção com risadas calculadas, e isso ajudava a segurar famílias inteiras no sofá. Era a combinação entre chorar com uma história e rir logo em seguida que manteve o programa tão consumido. Curiosidade: roteiristas fincavam piadas semanais pensando já na repercussão das colunas sociais. Gugu Liberato era o apelido do risco calculado. No SBT ele sabia como ninguém transformar algo simples em adrenalina coletiva, provas, gincanas, quadros de rua, e situações em que o público podia participar de verdade. Sua linguagem era direta, uma comunicação que falava a mesma língua de quem via televisão como lazer e escape. Gugu precisava ser rápido, réu do imediatismo. Se um quadro rendia conversa na esquina, ele repetia, se não, caçava outra ideia. A flexibilidade do SBT e a confiança de Silvio Santos permitiam experimentos que outras emissoras não fariam tão facilmente. Curiosidade: o Domingo Legal virou fábrica de virais da época. Um momento chamava o telefonema, a ligação do patrocinador e uma onda de comentários nas ruas no dia seguinte. Isso alimentava uma economia paralela. Artistas que apareciam bem ganhavam convites, publicidades e contratos. A banheira do Gugu foi um ícone da era de ouro do entretenimento popular, um quadro que misturava sensualidade, humor e um apelo impossível de ignorar. Entrava na casa da família e, muitas vezes, virava conversa de bar e refeitório no dia seguinte. Curiosidade: o quadro era alvo de debate sobre limites do espetáculo, mas assim que gerava polêmica, garantia picos de audiência e contratos publicitários que justificavam o risco. As gincanas do Domingo Legal funcionavam como mini-olimpíadas populares, muita correria, torcida e prêmios instantâneos. O público amava apostar e torcer, e as ruas comentavam os resultados na segunda-feira. Curiosidade: algumas provas nasceram de brincadeiras de repórteres em bairros, testadas antes de virar quadro. Esse método aproximava o programa da vida real do telespectador. Gugu explorava a rua, histórias de superação, curiosidades do Brasil e pegadinhas que aproximavam o programa da realidade do espectador. Era um formato que dizia o isso aconteceu com gente como você, e isso criava identificação imediata. Curiosidade: Gugu ia pessoalmente em muitas dessas matérias, o que dava autenticidade e empatia à cobertura. O Domingo Legal buscava exclusivas que prometiam choque e publicidade imediata, às vezes deu certo, às vezes gerou crise. Era uma estratégia de alto risco. Uma entrevista podia reerguer alguém ou minar a credibilidade do próprio programa.
O apelo do prêmios imediatos era forte, gente da plateia ganhando na hora, telefonemas ao vivo, famílias recebendo ajuda. Isso criava emoção direta e aumentava a sensação de oportunidade real entre os telespectadores. Além das gincanas, o Gugu trazia concursos de talentos menos formais, karaokês de rua, provas de habilidade e competições regionais que viralizavam rápido. Eram quadros pensados para gerar boca a boca e participações espontâneas. Curiosidade: muitos artistas locais surgiram em quadros assim e seguiram carreira por conta da exposição. As pegadinhas eram parte do DNA do programa, risada imediata, surpresa e clipe prontinho para circular entre amigos. Gugu entendia que o riso coletivo cria memória cultural e sua equipe produzia pegadinhas com timing quase cirúrgico. Curiosidade: algumas pegadinhas viraram verdadeiros memes da época, compartilhados por semanas nas conversas offline. Resumindo, os quadros do Faustão buscavam construir emoção, tradição e repercussão de longo prazo. Os quadros do Gugu buscavam impacto instantâneo, participação popular e viralidade com ou sem filtro. Um vendia ritual, o outro vendia evento. Ambos funcionavam porque entendiam seus públicos e, quando erravam, as falhas viravam lições públicas sobre limites e responsabilidade. Muitos apresentadores e artistas usaram o Domingão ou o Domingo Legal para relançar carreiras, aparecer com imagem positiva no Faustão ou com empatia no Gugu mudava contratos. Havia competições próprias entre equipes de produção para inventar o próximo quadro viral, e ideias vinham de repórteres, telespectadores e até do público de rua. Em períodos eleitorais e grandes acontecimentos nacionais, os programas ajustavam conteúdo. Faustão apelava para emoção e unidade, já Gugu usava a rua para medir a temperatura do país. Quando Gugu morreu em 2019, a repercussão mostrou que, por trás da rivalidade, havia afeto. Músicos, apresentadores e produções lembraram da capacidade dele de entreter o Brasil de forma única, técnico mas crucial. Cada ponto de audiência se traduzia em valor publicitário. Em semanas de liderança, anunciantes aumentavam investimentos, e em semanas de queda, a negociação apertava. Isso fazia com que a guerra não fosse só por vaidade, mas por faturamento real. Além disso, artistas apareciam para vender imagem, quem aparecia bem ganhava contratos, peças e convites, quem se expunha mal via portas se fecharem. A televisão, nessa disputa, virou mercado e laboratório social ao mesmo tempo. A disputa deixou um legado híbrido, formatos que encontraram versões na internet, quadros que se reinventaram em programas de streaming, e profissionais que aprenderam a mesclar espetáculo com cuidado editorial. Hoje vemos programas que misturam emoção bem trabalhada com elementos virais, a receita das duas escolas reunida. E culturalmente, a rivalidade ensinou o público a discutir TV de forma apaixonada, a escolher lados e a participar do fenômeno com memória afetiva. Gugu e Faustão fizeram muito mais do que disputar audiência. Eles redesenharam o domingo brasileiro. Um trouxe a rua, o risco e a imediatez, o outro trouxe padrão, evento e longevidade. A soma das duas visões produziu entretenimento para várias gerações e, ao debater qual era melhor, o público ajudou a criar a própria linguagem televisiva do país. E você?
Qual quadro marcou mais a sua memória? O arquivo confidencial em que te fez chorar ou a gincana que todo mundo repetia no recreio? Conta nos comentários, me conta a sua lembrança e já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para mais mergulhos na história da nossa TV. Até a próxima!